Glória a Deus. Agora a descendência tem que pregar. Tome seu assento. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43, verso de número 18. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tiago pediu para eu falar sobre a interação entre as gerações. E essa interação, ela é complexa e tem que ser muito trabalhada por nós, por causa de um texto como esse. O que nós precisamos entender é que Deus não vai fazer a próxima coisa com a geração que virá. Deus vai fazer uma nova coisa com a próxima geração. Isso é complexo porque nem sempre uma geração consegue compreender o que a próxima vai fazer, porque a próxima faz uma coisa diferente da anterior, porque Deus é um Deus que faz coisas novas. Continuando na pregação do pastor Sérgio, quando os espias eles vão para a terra e eles voltam, e aqueles 10 eles agiram por vista e trouxeram a má notícia. O ruim é que o povo acreditou naqueles 10 e murmuraram. Deus então diz: vocês então vão peregrinar pelo deserto até que todos morram, e somente os seus filhos que nasceram no deserto vão entrar na terra prometida. E aí você lê lá em Josué, capítulo de número 5, quando eles entram na terra prometida. E a Bíblia diz que quando eles entram na terra prometida, eles atravessam o Jordão, eles têm um momento ali de uma celebração da Páscoa, e aí está escrito assim: e naquele dia o maná cessou. Deus estava fazendo uma coisa nova. Agora, entenda comigo isso, a problemática disso. A galera que entrou na terra prometida nasceu no deserto, ou seja, nasceu colhendo maná. Todo dia eles acordavam, e de manhã, o que tinha? Maná. Eles trabalhavam pela comida? Não, eles colhiam maná. Todo dia, maná, 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 maná. E de repente, eles entram na terra prometida, e sem Deus falar nada, para de descer maná. Eu tenho certeza que teve uma galera que disse assim: isso aqui não é de Deus. Porque Deus, que eu conheço, manda maná. Isso aqui não é de Deus. Porque o Deus que eu conheço não trabalha desse jeito. Deus que eu conheço trabalha mandando maná. E sabe quem é que tem dificuldade com o novo? Quem se tornou profissional no antigo. Sabe quem estava espancando os Uber? Os melhores taxistas. Porque eu sou tão bom no antigo que eu não quero abrir mão do antigo para ter que entrar no novo. Mas Deus é um Deus que faz coisas novas. Cara, eu estava estudando sobre o templo e a grandiosidade do templo na época de Jesus. Eu não sei se você já leu sobre isso. No livro Reino de Ponta Cabeça fala sobre isso. O templo, gente, era algo tão importante para eles e tão grandioso. Por exemplo, você sabia que para fechar a porta do templo, todas as noites eram precisos 200 levitas? Já imaginou? Você tem que chamar 200 diáconos para fechar a porta da igreja? Haviam 5.000 sacerdotes que revezavam no trabalho do templo. 5.000.
E de repente, um deles era Zacarias. E Lucas capítulo 1 conta que ele estava lá, na vez dele, um sacerdote, que foi a vida inteira treinado para aquela função. Ele estava na vez dele, e um anjo visita ele e diz: você vai ter um filho, e se prepara, porque o seu filho vai preparar o caminho para o Messias, meu irmão. Você imagina a alegria daquele homem? É verdade que ele duvidou, ele ficou mudo, mas você imagina a alegria dele: o meu filho vai ser um sacerdote também, e ele vai preparar o caminho do Messias. E esse menino nasce, João Batista. E aí eu fico imaginando Zacarias falando para João: João, vamos para o templo. E João ter que virar para o pai e falar: pai, Deus está fazendo uma coisa nova. Pai, Deus falou para eu não pisar no templo, porque Ele falou que agora Ele vai aparecer no deserto. Meu irmão, só tem um jeito de duas gerações se falar. Só tem uma palavra capaz de colar duas gerações, e se chama paternidade. Somente se um pai sabe a palavra que recebeu sobre um filho, que confia nesse filho, fazendo algo novo que esse pai não faria. Porque ele não entende o que o filho vai fazer, mas ele tem discernimento que o Espírito que está no filho é o mesmo Espírito que está nele. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Deus que fez o véu foi o mesmo que rasgou. E tem uma geração do véu rasgado dizendo: ah não, ter véu não é de Deus. Era de Deus sim. E tem uma geração que era do véu dizendo: o véu rasgado não é de Deus. É de Deus sim, só que Deus é Deus de coisas novas, e nós vamos ter que conviver com isso, cara. A palavra-chave para duas gerações se conversarem é paternidade, meu irmão. Paternidade. Sabe, não é à toa que o Antigo Testamento termina com esse texto que foi lido aqui. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha o que ele diz: antes do grande e temível dia do Senhor, ou seja, antes do maior avivamento que a terra já viu, virá o espírito de Elias. E a pergunta é: por que o de Elias? Por que não o espírito de Samuel? Por que não o espírito de Jeremias? Por que não o espírito de Isaías? Por que não o espírito de Daniel? Por que o espírito de Elias? Porque Elias teve um ministério grandioso, mas o mais impressionante não foi os milagres que ele fez, foi o filho que ele deixou. Eliseu chega para ele e fala: meu pai, eu quero a herança em dobro do seu espírito. Meu irmão, Elias foi grande, você não sabe, mas ele fez 12 milagres. Agora, se você contar, Eliseu fez 24. Por quê? Porque ele honrou Elias como pai. E Elias derramou a bênção do primogênito sobre ele. Herança em dobro é o que um filho recebe. O grande avivamento virá quando o espírito de Elias nos tomar, de nós termos ministérios grandiosos, mas isso não é o legado que a gente deixa. O legado que a gente deixa é aquele que vem depois de nós. Olha só, João Batista é tomado por esse espírito. As pessoas chegam até ele e falam: João, que ministério? Ele fala assim: você não sabe o que vem depois de mim. Se você está achando isso grande, se prepara para aquele que vem depois de mim.
Meu irmão, se você achou que o Josué fez aqui grande, você se prepara para aquele que vem depois do Josué. E se você acha que o Jesus Cop vai fazer alguma coisa, você se prepara para o que o Davi vai fazer nessa terra, porque a nossa geração tem que fazer o dobro do que a gente fez. É a herança do filho, cara. É assim que virá um grande avivamento, quando a próxima geração fizer o dobro do que a gente fez. Se o meu pai alcançou uma nação inteira, é minha obrigação alcançar a América Latina, meu irmão. E é a obrigação do meu filho alcançar mais de um continente, porque senão o espírito de Elias não está em nós, cara. Entenda uma coisa, o reino de Deus funciona de pai para filho. De pai para filho, de pai para filho. Está em toda a Bíblia, gente. De pai para filho. Converterei o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. O espírito de Elias. Sabe? Deixa eu te dizer uma coisa. A minha geração não precisa de mais mestres, gente. A minha geração não precisa de mais teólogos. A minha geração precisa de pais. A minha geração é órfã, é por isso que a minha geração é rebelde, porque a minha geração é órfã. Gente, é o que Paulo falou, vocês têm muitos tutores, mas vocês têm poucos pais. Nós temos muita gente falando de calvinismo e arminianismo, mas pouca gente sendo pai, cara. Pai geracional, transferindo herança emocional, transferindo recursos espirituais, transferindo recursos financeiros. Pais. O segredo para o grande avivamento se chama paternidade, gente. É o que acontece na vida de Davi. Davi é um guerreiro, meu irmão. Davi conquistou tudo. Davi era um grande rei. E de repente o coração de Davi é tomado por um desejo. Eu vou construir a tua casa, Senhor. Eu vou construir a tua casa. Eu já tenho a planta na minha cabeça, dada pelo Senhor. Ele disse: não. Eu vou fazer um negócio para resolver mais um problema na sua vida, Davi. Porque você é muito bom, mas você não sabe trabalhar com seus filhos. Então eu vou colocar a visão no seu coração e a autorização para construir nas mãos do seu filho. O que Deus ministrou no meu coração é o seguinte: a visão está no coração de vocês, mas a força para construir está na nossa mão. E se a gente não trabalhar junto, o avivamento não vai vir, cara. O avivamento não vai vir. Sabe o que é muito interessante? Provérbios capítulo de número 4. Salomão vai dizer assim: meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou desde criança. Ele falou: filho, vem aqui. Se você tem que buscar uma coisa, filho, busque sabedoria. Filho, acima de tudo, busque sabedoria. Filho, ame a sabedoria. Filho, abrace a sabedoria. Mas isso é chocante. Por quê? Porque Davi foi o rei da espada. No que Davi era bom? Na espada. Davi era guerreiro. Davi era um rei de guerra. Tanto que ele não constrói o templo por sangue nas mãos. E aí, ele chama o filho. E qual é o óbvio, gente? Filho, vamos treinar. Tchim, tchim, tchim. Filho, você está treinando com a sua espada, porque rei usa espada. Mas não, Davi discerniu que a próxima estação de Israel não seria uma estação de espada, seria uma estação de sabedoria. E ele treina o filho dele, não para ser igual a ele, mas para estar preparado para o futuro que Deus traria. Meu irmão, a minha geração precisa de pais que não vão fazer a gente ser igual a eles, mas vai preparar a gente para a próxima estação. Tem muitos caras aqui que lutaram com a espada, mas está entrando uma estação agora de sabedoria. Meu pai, ele fez algo muito interessante, que só depois eu entendi. Alguns anos atrás ele começou a ler sobre coaching, e começou a estudar sobre coaching, e começou a ouvir sobre coaching, e começou a ver vídeos sobre coaching. Aí ele me chamou, falou: cara, olha esse negócio aqui de coaching, muito doido isso aqui. E olha, e aí ele falou uma frase para mim assim: olha, os pastores
do futuro que não abrirem os olhos e estudarem essas técnicas aqui, não vão saber lidar com as pessoas. Aí ele me chamou na sala dele um dia, e ele me falou de novo do coaching. E eu achei que ele ia falar assim: filho, olha esse curso aqui, eu vou lá fazer. Porque os pastores do futuro que não souberem não vão estar atualizados. Mas ele não falou isso para mim. Sabe o que ele fez? Ele falou para mim: filho, procura o melhor curso desse país que eu vou mandar você fazer. E presta atenção, ele sabia, eu já tinha conversado com ele que eu ia sair da associação para trabalhar no Dizascope. Mas sem nenhum problema, ele pegou e bancou o melhor curso desse país para eu estar preparado para a próxima estação que está entrando aqui na nossa nação. Paternidade, cara. Paternidade. Sabe? Eu encerro dizendo o seguinte para vocês. Nós precisamos de pais como Paulo. Eu uso Paulo para dizer para você que essa paternidade não é biológica, é espiritual. Sabe, em Atos 6 começa a falar de Timóteo. Cara, que currículo. Neto de crente, de mulher piedosa, filho de uma mulher piedosa, caráter ilibado, testemunho de cidades sobre ele. Mas tem uma frasezinha assim, ó: mas seu pai era grego. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos diante de uma geração com currículo, com paixão, com muita força, com muita vontade, mas sem pai. E de repente chega um homem na vida de Timóteo e assume a paternidade dele. E o que é paternidade? É ter um relacionamento tão profundo que acontece o que aconteceu em Atos 6. Paulo chega para Timóteo, toca na intimidade de Timóteo e circuncida Timóteo. O que Deus manda te dizer é que a minha geração precisa desesperadamente de pais que toquem na nossa intimidade e arranquem a nossa carnalidade, para a gente ficar exposto à vontade de Deus, para a gente ficar exposto à voz de Deus, para que a gente possa saber o que nós temos que fazer enquanto geração, mas só vocês podem fazer isso com a gente. Nós precisamos de vocês, cara. Volta para casa e assume a paternidade daquela galera da tua igreja. Não é tutor, não é mestre, não é profeta, nem é pastor, é pai. Nós precisamos de pais. Sabe, eu comecei a me perguntar e a orar falando: Deus, o que eu vou fazer lá, Deus? Quando o Tiago me convidou, eu entendi que era uma conferência para os alunos dele, do CID. E de repente ele começou a soltar aqueles cartazes e aquele monte de pastor, e o Márcio Valadão e o Cash, e eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer lá? O que eu faço? E eu estava orando, e Deus me respondeu. Deus falou assim: eu não te coloquei lá porque você é inteligente. E eu não te coloquei lá por causa de um Facebook. E eu não te coloquei lá por causa do seu projeto. E eu não te coloquei lá por causa da sua oratória. Eu te coloquei lá porque você está recebendo uma herança. E porque você é filho de alguém. Deus abençoe a vida de vocês.